Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal para a gente conversar sobre esta maravilha de livro que é Ana Karenina do Tolstói, um livro assim que eu já adianto, já tô me atropelando aqui. É um livro maravilhoso que me conquistou completamente e a gente tem muita coisa para falar sobre ele, tanta coisa que nem dá para falar tudo numa resenha só, num vídeo só aqui, mas eu vou tentar trazer os principais pontos que eu acho que vocês devem prestar atenção aqui nesse livro. Ele foi a nossa primeira leitura coletiva do Membros MSL. Para quem não sabe, agora a gente tem uma área de membros aqui no canal, onde nós estamos fazendo nossas leituras coletivas lá. Então, se você quiser participar das nossas leituras coletivas, é só você assinar o Membros, clica no botãozinho aqui Seja Membro e vem com a gente ler livros incríveis. Já que eu já falei do Membros, antes de começar a falar mesmo de Ana Karenina, chamar vocês então direito, né, para nossa atual leitura coletiva, porque Ana Karenina foi a primeira, mas já acabou. E agora a gente está lendo Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Não teve ainda a primeira live, então dá super tempo de você participar ainda da primeira live. Clica no Seja Membro, vem com a gente. A nossa leitura de maio já foi escolhida e eu tenho aqui também. Em maio nós leremos A Volta ao Mundo em 80 Dias. Então eu tô tentando mesclar o estilo das leituras para que a gente tenha um leque assim de muitas experiências durante o ano nas nossas leituras coletivas. Você vai ser muito bem-vindo, tá bom? Pois bem, então vamos falar aqui sobre Ana Karenina, que é o que vocês querem saber, né? Vou trazer uma breve sinopse. Não se preocupem, não vai ter spoiler nesse vídeo. Como eu sempre falo, eu só quero despertar o seu interesse para ler essa obra maravilhosa aqui, tá bom? Então a gente começa Ana Karenina já com aquela frase super famosa, você já deve ter ouvido aí, que todas as famílias felizes se parecem, cada família infeliz é infeliz à sua maneira. É um começo, né, incrível já para o livro, que já te conquista logo de cara. E a gente vai ser jogado no meio de uma família infeliz, né, no meio de uma confusão, de uma mulher que acabou de descobrir a traição do seu marido, e aí eles estão naquele separa, não separa, e aí esse marido, que é o Estiva, a mulher dele é a Dolly, ele tem uma irmã que se chama Ana Karenina, e ele vai chamar a irmã para interceder por ele, para convencer a Dolly a não terminar o casamento deles. E assim Ana Karenina é introduzida então na história. Ela vem para Moscou, Ana Karenina mora em São Petersburgo. Ana Karenina é uma mulher casada, tem um filho pequeno, casada com um alto funcionário do governo russo, né? Uma mulher aristocrata, muito bonita. Então ela vem para Moscou para interceder pelo casamento do irmão, e depois que ela resolve as coisas por ali, a intenção ali é voltar para São Petersburgo. Só que neste meio do caminho aí, a Ana se depara com um rapaz também muito bonito chamado Vronsky. E aí, quando a vida desses dois personagens se encontra, eles se apaixonam, né? E aí a gente vai ter a Ana nessa dúvida sobre seguir o casamento dela ou viver esse amor proibido com o Vronsky. A famosa história de adultério do Tolstói, isso não é spoiler porque é a sinopse do livro, né? Todo mundo sabe que Ana Karenina é sobre a história de um adultério. Mas se engana quem pensa que Ana Karenina é a única protagonista desse livro, porque não. É um livro cheio de personagens, como todo bom calhamaço russo, e além da Ana Karenina a gente tem um outro protagonista, que é o Lievin. O Lievin, ele é um homem interessado, né? Ele é um pretendente ali de uma das irmãs da Dolly. A Dolly, esposa do Estiva, irmão de Ana Karenina, tá? Quando você for ler aqui, tudo vai fazer sentido, tá, gente? Então, o Lievin, ele é apaixonado por essa moça que se chama Kitty, e ali no início da narrativa, a gente tem o Lievin nessa intenção de pedir a Kitty em casamento. Então ele vai pedir a Kitty em casamento, mas a Kitty está apaixonada por um outro homem. Quem é esse homem?
o Vronsky lá da Ana Karenina. Então o que nós vamos acompanhar aqui é como vai se desenvolver essas histórias que estão entrelaçadas e ao mesmo tempo Tolstói consegue desenvolver cada um desses personagens assim com maestria. É isso que eu vou falar sobre a sinopse do livro, porque eu acho que já é o suficiente para você querer ler aqui Ana Karenina. Eu confesso, gente, que é difícil mesmo fazer uma resenha de Ana Karenina, não só pela grandiosidade da obra em si, mas porque todo mundo já falou sobre esse livro aqui no YouTube, né? Então, o que dizer que ainda não foi dito? Enfim, essa é uma tarefa que eu acho que é impossível. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês? Primeiro, eu vou trazer alguns pontos interessantes que eu acho legal de vocês observarem. Depois eu quero trazer aqui também para vocês algumas sugestões de leituras complementares que vão te ajudar aqui a se aprofundar nessa obra, porque é uma obra que merece o aprofundamento. Eu sempre falo da leitura aprofundada, de você ler com aquela atenção mesmo no livro, e este aqui merece mesmo essa leitura aprofundada, então vou dar algumas sugestões de leituras complementares. E também quero finalizar o livro falando um pouco sobre o meu sentimento ao ler Ana Karenina. Eu vou começar levantando alguns pontos aqui, e o primeiro deles é uma coisa que todo mundo fala, mas que é importante eu repetir para que vocês prestem atenção nisso, é que Ana Karenina é uma história de contrastes. A gente percebe isso quando a gente vê que, na verdade, o livro que leva o nome da Ana Karenina tem dois protagonistas, né? Não é só ela a protagonista. Então vai ter o contraste entre esses dois protagonistas. Inclusive, esse livro iria se chamar inicialmente algo como Dois Casais, ou Dois Casamentos, ou Duas Famílias, porque realmente a intenção do Tolstói era trazer esse contraste entre essas duas histórias. Tanto que fica muito claro que tem um núcleo da Ana Karenina, que aí vai ter a história dela vai ser desenvolvida, e tem um núcleo do Lievin, onde a história dele vai ser desenvolvida, e elas em paralelo ali e sempre contrastando uma com a outra. Então o primeiro grande contraste vai ser entre as visões de mundo desses dois personagens, porque a gente tem a Ana, uma típica moça da cidade, frequentadora das rodas sociais, e a gente tem o Lievin do outro lado, que é um cara do campo, dedicado ao trabalho, caseiro, não gosta muito de frequentar os círculos sociais. A gente tem aí já esse primeiro grande contraste. Um outro contraste importante é o temperamento de cada um, que leva os dois a reagirem de formas muito diferentes, tanto com relação aos problemas, como com relação também às alegrias que eles têm. Então a gente tem a Ana, que é uma mulher vitimista, ela é insatisfeita com a vida, independente da circunstância que ela esteja. Ela é até um tanto superficial, mas também ela é uma mulher inteligente, ela é uma mulher de fino trato, né? E aí a gente tem, enquanto isso, o Lievin, que não é nada de fino trato, né? Ele é até bem grosseirão, aquele homem bem do campo, bem rústico mesmo, que não sabe se comunicar muito bem, mas tem uma inteligência emocional muito maior do que a da Ana. Então, apesar dele ser escandaloso, dramático, né, faz um drama por qualquer coisa, mas ele tem muito mais capacidade de aprender com os seus erros do que a Ana. Um exemplo muito claro nisso é que, enquanto num determinado momento a Ana se vitimiza porque ela não pode estar com uma pessoa que ela queria muito estar, por escolha dela própria, ela escolheu não estar com aquela pessoa e ela se vitimiza como se a culpa não fosse dela. O Lievin, ele se culpa por uma situação ali que na verdade não é culpa dele. Então ele se vitimiza, por exemplo, pela mulher dele estar sofrendo as dores do parto, porque na cabeça dele a culpa é só dele, porque ele que engravidou ela, entendeu? Então, assim, enquanto um tem muita abertura, né, para aceitar as experiências e transformar aquelas experiências em aprendizado, tem muita humildade também, a outra, ela já, por mais que o mundo seja muito mais benévolo com ela já se sente muito mais prejudicada e muito mais vítima de toda a situação. E o terceiro contraste que eu destaco aqui, talvez o maior entre eles, talvez não, é o maior entre eles,
é o contraste entre os relacionamentos que cada um ali vai desenvolver durante a trama. Então, o relacionamento da Ana, ele é baseado no amor carnal e no erro, né? Já começa com um erro. Enquanto o relacionamento do Lievin é baseado num amor mais puro, né, de mais aprendizado. Enquanto a Ana começa esse relacionamento já machucando outras pessoas e vai ter um relacionamento turbulento, caótico, o Lievin já vai ter uma jornada mais de deixar os erros do passado para trás junto com a esposa dele e aprender os dois juntos a caminharem, né, a viverem essa vida em comum. Agora, outro ponto que eu quero levantar é para que vocês prestem atenção na impressão de vida acontecendo que esse romance passa. E muito disso, acredito que por causa da forma que ele é construído. Nada aqui em Ana Karenina é idealizado. Então, nem o amor ali por parte do Lievin, que é aquele amor com bases mais corretas, vamos dizer assim, nem esse amor é idealizado, o casamento não é idealizado, nenhum dos casamentos aqui, no caso, não só os casamentos das famílias infelizes como os casamentos felizes, né? Nada é idealizado. Outro ponto é que os personagens são muito realistas, então isso nos ajuda a ter essa impressão mesmo de vida acontecendo. Eles tomam atitudes muito humanas, de fato, né? Eles não são completamente bons ou completamente ruins, né? Mas ao mesmo tempo eles tendem sim para um dos lados, como nós somos, né, na vida real também. A gente não é completamente luz nem completamente trevas, mas a gente sempre tende para um lado e a gente consegue ver isso claramente sendo desenvolvido nos personagens aqui do Tolstói, que inclusive desenvolver personagem é uma coisa que ele faz extremamente bem. Então, mesmo quando você não gosta de um personagem, em determinados momentos você sente compaixão por ele, em determinados momentos você até entende algumas atitudes. E também, por outro lado, e aí eu acho que vem a história do contraste mais uma vez, né? Até os personagens que você gosta muito, que são aqueles seus personagens preferidos na história, vai ter momentos que eles vão ter pensamentos ruins, que eles vão ter atitudes ruins, que você não vai concordar, que você vai julgar. Então eu gosto muito dessa impressão de vida acontecendo aqui de Ana Karenina. Um outro ponto que é legal de falar é que o Lievin, aqui da história, ele é uma representação do próprio Tolstói. Inclusive tem coisas da vida do Tolstói que ele coloca aqui no personagem Lievin, né? Por exemplo, o pedido de casamento que o Lievin faz para sua futura esposa é exatamente igual ao pedido que o Tolstói fez para Sofia, que era a esposa dele. Inclusive, eu vou até já deixar, eu vou dar as sugestões de leitura complementar, mas já vou até deixar essa sugestão aqui. Esse livrinho aqui, Uma Confissão, do Tolstói, é um livro de não ficção que o Tolstói vai contar a jornada dele de redescoberta da fé. E é algo muito parecido com o que o Lievin vai fazer em Ana Karenina. Então eu acho que vale muito a pena, depois de ler Ana Karenina, você ler esse livrinho aqui, porque vai ser um bom complemento à leitura. Então, já que eu entrei nessa seara aí de leituras complementares, além aqui de Uma Confissão do Tolstói, eu trouxe outros textinhos aqui para indicar a vocês que com certeza vão melhorar o seu entendimento aí com relação a Ana Karenina. O primeiro que eu indico tá aqui no Lições de Literatura Russa, que é um livro do Nabokov. Nabokov, para quem não sabe, é o autor de Lolita. E tem uma análise muito completa de Ana Karenina aqui. Eu amei essa análise aqui, eu acho assim, sinceramente, um deleite para quem gosta desses textos, assim, analisando outras obras. Então, minha primeira indicação. Aqui também nesse livro, Aulas de Literatura Russa, da Aurora Fornoni Bernardini, tem textos sobre vários livros russos, né, vários autores russos. Entre eles tem um texto aqui sobre Tolstói e dentro desse texto fala sobre Ana Karenina. Eu recomendo que você leia não só a parte específica de Ana Karenina, mas toda a parte de Tolstói também, que é muito interessante. Aqui também, Como Ler os Russos, tem um texto sobre Tolstói,
que compara ele a Dostoiévski, então eu acho interessante também essa comparação aqui. Tem esse livrinho aqui, Três Russos, do Gorky, que um dos russos analisados por ele aqui é o Tolstói. E o Gorky, ele foi amigo pessoal do Tolstói, então ele conta sobre conversas com o Tolstói, muito interessante aqui também para você conhecer um lado mais íntimo do Tolstói, né? E aqui também, nesses dois livros, né, para quem tem aí o 1001 livros e também aqui o livro da literatura, tem também pequenos textos sobre Ana Karenina, mas eu achei que pequenos demais, eu acho que merecia mais espaço, principalmente aqui no livro da literatura. Esse livro aqui ele tem uma análise mais completa de Guerra e Paz, né? Mas Ana Karenina é só um textinho mesmo, pequenininho, acho que merecia mais, mas enfim, vale citar aqui também. Para finalizar esse vídeo, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência ao ler Ana Karenina. Eu não queria ler Ana Karenina agora. Eu falo com o pessoal lá do Membros que eles praticamente me obrigaram a ler Ana Karenina, porque eles ficavam pedindo a leitura coletiva de Ana Karenina, insistindo, isso desde o final do ano passado, e aí quando eu lancei o Membros eu falei, tá bom, eu vou atender o clamor popular e vou colocar como a primeira leitura do Membros, então, Ana Karenina, para ser algo especial, algo que a galera quer ler, já demonstrou interesse em ler. E aí, peguei Ana Karenina para ler sem a mínima vontade de ler Ana Karenina no momento. Por que eu não estava com vontade? Porque eu tinha lido no final do ano passado Ressurreição, do Tolstói. E assim, eu amo Tolstói. Guerra e Paz é um livro assim que eu amo loucamente. Tem resenha aqui no canal, super recomendo para vocês. Mas Ressurreição não funcionou para mim. Então eu fiquei com tanto ranço daquele livro que eu não queria ler nada do Tolstói agora para não ser contaminada a outra leitura por esse ranço, né? Então por isso eu não queria ler Ana Karenina. Comecei a ler e já me apaixonei. Foi assim um negócio, um amor à primeira vista. Eu amei o estilo bem novelão, que me lembrou até um pouco o Conde de Monte Cristo. A história não tem nada a ver, tá, gente? Mas aquele ritmo de novelão mesmo, novela da Globo mesmo, daquelas antigas, boas, que as coisas vão acontecendo e você quer saber o que vai acontecer, sabe? Não é um livro difícil de ler, é um livro até bem tranquilo de ler. Tem algumas partes que realmente ficam mais lentas, né? Especificamente aqui 3 partes eu destaco que eu achei a leitura um pouco mais enfadonha, então tem uma parte ali de uma caça, por exemplo, que é uma coisa que eu não gosto, então eu costumo já não gostar dessas partes de caça nos livros que eu leio, e vira e mexe tem uma parte da galera indo caçar, então essa parte eu achei chata, tem uma parte ali de uma eleição também que eu achei meio chato, mas assim, nada disso, são pequenas partes que não tiram o brilho da obra como um todo. É uma obra extremamente bem construída. Como eu já falei, os personagens são muito realistas, então a gente se apega muito a alguns deles. Os meus personagens preferidos aqui são o Lievin e a Kitty. E é curioso porque assim, o Lievin eu gostei desde o início, mesmo ele tendo inúmeros defeitos, né? Mas o Lievin é aquele personagem histriônico, sabe? Ele é o típico russo, assim, pelo menos no meu imaginário. Então, eu amei o Lievin. Ele faz umas coisas, ele é meio ranzinza, então é aquele humor meio ranzinza, sabe? Ele faz umas coisas que não é pra ser engraçado, mas a gente acha muito engraçado as coisas que ele faz. O desespero que ele fica na cena do parto da esposa dele é um negócio assim, é muito engraçado, então eu gostei muito do Lievin. Ele me representa de diversas formas, inclusive em alguns defeitos também, né? Então talvez por isso, né? Enfim. E a Kitty já é uma personagem que inicialmente eu não tinha gostado dela. Eu tinha até uma certa implicância com ela no início, e depois ela foi tomando espaço e ela foi ganhando meu coração. E eu sinto que era exatamente isso que o Tolstói queria. Eu sinto que ele construiu ela para ser assim. A minha sensação com a Kitty, levando para Guerra e Paz, é a mesma sensação que eu tive com o Pierre. Esqueci o nome. Mas é a mesma sensação que eu tive com o Pierre. Não gostei no início e terminei o livro gostando. Então, foi muito legal. É um livro que me despertou muitas reflexões.
Eu pensei sobre muitas ideias assim pré-estabelecidas que eu tinha na minha cabeça. Eu pensei sobre essa questão de eu ter achado a Ana muito vitimista e eu fiquei pensando que às vezes você precisa se colocar de fato no lugar da outra pessoa, né? Não que eu tenha mudado muito a minha impressão sobre a Ana, tá, gente? Mas assim, em alguns momentos eu percebi que eu estava sendo muito dura nos meus julgamentos com relação a ela, o que significa que eu sou muito dura com relação aos meus julgamentos na vida real. Então, desenvolveu esse olhar um pouco mais empático em mim, né? Então, foi um livro que me tocou mesmo de diversas formas, que me divertiu. Então, para mim, assim, um livro completo. Eu tô elogiando muito, mas assim, ainda não superou Guerra e Paz. Pra mim, o melhor do Tolstói até agora ainda é Guerra e Paz, mas Ana Karenina fica em segundo lugar, tá bom, gente? O que é muita coisa. Com certeza vai estar naquela lista de melhores leituras de 2023, porque até agora a melhor leitura do ano, de fato. E o que mais que eu posso dizer pra você? Leia Ana Karenina. Se você nunca leu Ana Karenina, leia. Eu não queria ler, gente. Eu tava com implicância com esse livro aqui e mesmo assim eu me apaixonei por ele. Então, dê uma chance aqui para Ana Karenina, que eu acho que a possibilidade de você gostar é muito grande. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.